Sejam bem-vindos ao Clubecast, o podcast do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. Hoje estamos recebendo os meus amigos aqui, Fábio Proença e o Francisco Bortoluzzi, da Eurocontábil, para a gente falar sobre um tema de contabilidade, responsabilidade civil e várias questões relacionadas à abertura de empresas, né, e várias questões ligadas à contabilidade, né, para o profissional liberal. Então, a gente, a contabilidade, como que ela pode transformar um profissional em um empresário de sucesso, né? Então, queria começar com vocês, fiquem à vontade para quem quiser responder primeiro, né? É um bate-papo. Então, a gente vai falar primeiro sobre qual o primeiro passo, né, para um profissional que quer abrir uma empresa. Pois é, Carol. Inicialmente agradeço você, agradeço a CEAL por esse convite de participar desse podcast que a gente leva informação. O nosso intuito aqui é levar informação para o profissional que é do da CEAL para a gente falar o que a contabilidade pode fazer com esse profissional. Agradeço o convite, né, Fábio? Opa, agradecemos a presença aqui, participando do processo de vocês de gravação do podcast. Fico feliz e vamos sim trazer muita informação útil como empresários do setor, empresários do setor contábil e dentro da nossa experiência, atendendo mais de 780 empresas em Londrina, em todo o território nacional, acredito que nós poderemos somar bastante nesse bate-papo com vocês aqui. Ah, que bom. E dentro do que você questionou, né? Quais são os passos? Muitas vezes, quando decide, olha, eu vou empreender, porque sai-se da faculdade, sai com diploma, e a faculdade, em geral, ela não tem uma formação para o cara virar empresário. Ele sai o técnico, a profissão, o cara intitulado ali, o bacharel, muitas vezes o técnico, para exercer. E o empreendedorismo, ele depende de outras questões. Então, assim, o que é necessário? Eu vou abrir uma empresa. Antes de falar, vou constituir o CNPJ, que a gente vai abordar também como fazer isso, é necessário entender a viabilidade, se ele entendeu se o mercado que ele pensa em trabalhar vai ter absorção e como que ele vai se portar perante esse mercado, né, Fábio? E até engraçado, eu como ex-professor universitário, por mais de 10 anos eu lecionei nas universidades londrinenses, a gente se deparava com o seguinte ponto de interrogação. Nem sempre o melhor aluno se torna o melhor empresário. Porque hoje, em termos de Brasil, como não há um preparo prévio do empreendedorismo dentro da sala de aula, esse empreendedor, que futuramente se torna um empresário, ele vai sim no ramo de teste, acerto, erro. Uhum. E muitas vezes você caminha com uma assertividade muito grande e outras você vai para um insucesso. O que que eu falo? Tudo é possível desde que você busque a instrução, busque cursos, informações, e aí você constrói em paralelo à sua parte técnica, aonde a via acadêmica te produz, né? Esse empreendedor nato, né? E o sucesso vem justamente daí, do somatório de ser um ótimo profissional, tecnicamente falando, e também conhecimento do empreendedorismo. Porque é fantástico. Depois que você entra nesse universo, você descobre que aquela pitadinha de sal na saladinha do marketing, por exemplo, dentro de uma empresa, está dando resultado, está chegando lead, estou fechando negócio, aí você começa a navegar em áreas afins, porque não é meramente entender tecnicamente, você tem que entender de finanças, de marketing, posicionamento social. Então tem um conglomerado que, à medida que você vai trabalhando, vai transformando você em um grande gestor e automaticamente transforma o seu CNPJ em uma empresa de sucesso. E É. aí, né, Carol, além dessas situações que o Fábio trouxe ali e pontuou para a gente, o plano de negócios. Muitas vezes ele tem que entender como que ele vai formar uma empresa. Que tirar o CNPJ propriamente dito, onde intitula que ele tem uma empresa, é formalidade. Mas, por exemplo, qual o mercado que ele vai atuar, qual o recurso financeiro que ele vai atuar, qual é o formato que ele vai ter para depois falar: ah, sim, agora eu vou lá, vou bater na porta de um contador para, sim, formalizar a empresa, aí é a parte burocrática daí. E essa parte prévia, não é mesmo, Francisco, Carol? Nós temos que atentar, por exemplo, em coisas que parece que não são de grande importância no momento inicial. Mas se você caminha e o seu negócio expande, ele se torna crucial. Por exemplo, marcas e patentes.
Veja bem, você está iniciando o seu CNPJ, constituindo uma empresa ou fazendo seu plano de negócio e você cria sua marca. Porém, ao longo da sua trajetória, se você caminhar para uma expansão e um sucesso empresarial, você vai saber a importância de ter pensado lá atrás em procurar uma empresa de registro de marcas e patentes, verificar em termos Brasil e até mundial, em alguns casos, se essa marca possui ou não registro, e pedir o registro, que hoje o investimento não é tão alto e é extremamente importante. Pensa, é o Fábio Proença. Vamos colocar um cenário aqui, eu sou contador, mas vamos colocar o cenário. Eu crio o meu escritório de arquitetura. E ao longo da minha trajetória de 10, 15 anos de mercado, eu me torno uma referência regional, nacional. Aí, quando eu vou procurar o registro do meu nome, da minha marca, alguém já fez essa demanda, né? Então, é esse cuidado que tem que ter. Imagina daqui 10 anos, quando o Fábio procura o registro da marca da empresa dele, ele se depara que ele não pode usar essa marca, que alguém em outro estado já tem o domínio de registro. Aí veja a construção social, empresarial, que você simplesmente do nada tem que mudar o nome. Então, cuidado que tem que ter. São pequenos cuidados que eu entendo que, junto com o plano de negócio, extremamente importante, Uhum. também tem que ser avaliado antes de criar o CNPJ. Não é meramente procurar no escritório de contabilidade e abrir uma empresa. Não. Empreender no sucesso, para o sucesso, requer muitos cuidados, muitas informações ali que são correlatas. O que que vocês podiam dar, então, de exemplo, assim, num passo a passo? Vamos pensar numa pessoa assim que, como você falou, o Fábio Proença, arquiteto que está iniciando, ou engenheiro civil que está iniciando. Quais são os primeiros passos para a abertura desse CNPJ, né? Além dessa questão de marcas e ter o plano de negócio, pensar em investimentos, locação do espaço, né? Então, o que vocês orientam quando vocês atendem esse jovem profissional? Pois é, a gente sempre fala que o sucesso nunca a gente faz sozinho. Então, por exemplo, busque parceiros ou busque pessoas que somem contigo. Então, hoje, na nossa empresa, no nosso escritório, a gente se torna parceiro do empresário para essa orientação. Então, muitas vezes ele vem com a parte técnica e nós, por atendermos diversos empresários, a gente consegue essa orientação. Então, a gente vai dar citar itens que são importantes ele ter no checklist dele, para depois a gente partir para a constituição propriamente dito. Se a gente entrar, Carol, aí na parte burocrática, vamos pensar o seguinte: olha, passado essa primeira etapa, entrei ali no o business plan, o plano de negócio deu certo, eu tive certos cuidados que aqui a gente citou. Vamos para a parte prática. Como que se abre uma empresa? O contador ele vai fazer a confecção do contrato social, que é o instrumento que vai para a junta comercial e dá o registro. A partir dali, possibilita os demais registros. Tirar o CNPJ junto à Receita Federal, o alvará de licença junto à prefeitura e as demais licenças. São itens já entrando um pouco mais no burocrático que o contador ele consegue auxiliar ele de todos os sentidos. O que esse bendito contrato social ele vem e traz para o empresário? Ele vai dizer qual a razão social da empresa, o endereço dela, quais atividades ele vai trazer e fora outras cláusulas obrigatórias que vão falar na possível sucessão, na possível proteção do empresário com a sua atividade. Até falando um pouquinho de contrato social, pega a dica. Dentro da minuta do contrato social, tem várias cláusulas. E, de repente, no contexto da nossa empresa de engenharia, eu tenho sócio. E lá entre nós, sócios, a gente estipula o seguinte: olha, os trabalhos que o Fábio trouxer, a rentabilidade é do Fábio, e os trabalhos que o Francisco trouxer, a rentabilidade é do Francisco. Uma divisão gerencial entre sócios. Porém, lá no contrato social, tem uma cláusula que define percentagens de cotas de capital, que pode ser 50% para cada um. E olha o detalhe, mas Fábio, se é 50% para cada um, se a empresa teve um lucro lá de 100 mil no mês, só que o trabalho naquele mês, 60% foi do Fábio e 40% é do Francisco. Uma divisão dos lucros perante um contrato dessa maneira seria 50 mil para cada um. Uhum. O que não bateria com o que o acordado entre os sócios, no acordo de cotistas. Porém, se lá no contrato social
tem uma cláusula específica dizendo da desproporcionalidade da distribuição de lucros, aí eu posso distribuir 60 mil para o Fábio e 40 para o Francisco. Por isto, o profissional técnico que redige o instrumento, o contador no caso, ele tem que orientar o empresário, porque são informações propriamente do contador. Imagina eu, contador, querer fazer uma planta baixa de um projeto arquitetônico. Eu não vou conseguir, né? Então, cada profissional ele tem essa habilidade própria que ele foi instruído e aprendeu ao longo da sua rotina, da sua Trajetória. aprendizagem, né? Porém, são detalhes que fazem toda a diferença. Então, são pontos São, importantíssimos. né? Porque, na verdade, o contrato social, todo mundo está empolgado quando abre um negócio, né? Então, às vezes, não fica preocupado com todas essas minúcias, né? Esses detalhes que depois lá, se o negócio vai bem, tudo vai bem. Mas se o negócio vai mal, ou se existe alguma retirada de algum sócio, alguma coisa assim depois, isso também dá problema, não só no decorrer do tempo, né? Também depois, se você tem, assim, uma ruptura de contrato e talvez até uma retirada de capital e tudo mais, isso também pode ficar claro nesses contratos, né? Muito Pode. bem colocado, Carol. Até porque ninguém abre um CNPJ pensando em encerrar. Uhum. A gente quer ter uma vida longa e sucesso empresarial. Só que quem garante que amanhã nós estaremos vivos? Eu não quero morrer, gente, mas quem garante? E nós temos um compromisso com o sócio, temos clientes para serem atendidos, então toda essa informação, bem colocada em suas palavras, são extremamente importantes. Pensar em todas as possibilidades, né? Falecimento, divórcio, herdeiros, posicionamento, né? Tudo isso é extremamente importante, porque às vezes você constrói algo sólido e em um episódio desses a gente coloca a perder toda aquela construção. E é uma sociedade, falando em sociedade. E a gente entra empolgado junto com o empresário. Eu acho que temos que ter isso. Só que quando a gente fala em planejamento, planejamento ele requer passo a passo. Então, por exemplo, muitas vezes o empresário chega, olha, eu preciso de um CNPJ para amanhã. É possível, vamos resolver o caso dele. Só que o planejamento faz que muitas dessas situações que nós estamos colocando aqui, que vai no contrato social e também pode ir no chamado termo de acordo de cotistas, que são situações entre os sócios que eles acordam, que não obrigatoriamente tem que estar no contrato social, que é um documento público. Muitas vezes esse termo ele vai dizer, olha, na entrada de um investidor, como que nós vamos avaliar nossas cotas? Porque muitas vezes a empresa começa e o maior bem, vamos falar da empresa de arquitetura que foi falado aqui, o maior bem é o intelectual, é algo intangível que muitas vezes não vai estar no balanço mensurado. Às vezes o valor investido monetário é um e o valor do negócio em si, porque tem intelectual, tem uma carteira de cliente, tem um nome construído, ele vale mais. E o termo de acordo de cotista já tem essas previsões. Olha, nós vamos fazer o chamado valuation, a valorização da empresa por esse método. Nessa primeira conversa, né? Às vezes, né, você está ali, às vezes, na faculdade ainda, você já pode estar pensando em como montar e como pensar nesse planejamento. Aqui, ó, tem dois colegas de faculdade, né? Então, Estudamos juntos, se eu ia formamos juntos. perguntar isso. Então, às vezes vem lá de trás, né? Ou é uma pessoa mais experiente com outra mais jovem. Então, são esses detalhes importantes. E são muitas situações. Vamos pegar esse caso, o experiente mais jovem, eu vou pegar o cara que tem o capital e o cara que tem o laboral. Porque às vezes o sócio ele vai entrar de investimento financeiro e o outro vai entrar com o trabalho, com o conhecimento dele. E ali você consegue mensurar não só monetariamente, mas como ficam essas distribuições, esses resultados. O Fábio falou da distribuição de lucros que podem ser desproporcional, termo de acordo com o cotista, ou seja, quando a gente fala abrir uma empresa, que é um processo que pode ser feito em questão de 6 horas de trabalho, ela tem que ser bem elaborada. Não adianta a gente querer fazer no estralo Sim. e mal elaborado. É possível ter velocidade e depois ir corrigindo ali ou adequando conforme vai acontecendo as coisas também. Sim. Bom, falando um pouco sobre o profissional liberal e toda, sei lá, carga tributária, a coisa que eles mais perguntam para a gente aqui no CEAL, né? Como profissional liberal, qual que é o melhor caminho para eu ter uma carga tributária razoável, né?
Então, o que vocês sugerem, assim, também dentro dessa consultoria inicial, o que vocês sugerem? Ah, vamos participar de tal coisa, vamos fazer essa sociedade assim. Qual que é o mais comum ou qual que é o melhor, vamos dizer assim, se existe um melhor, né? A gente pensa assim, ó, quando fala profissional liberal, sempre vai linkar a pessoa física. Ou seja, vamos agora trocar um pouquinho a persona, não arquiteto, mas o engenheiro. O engenheiro formado, ele pessoa física, ele pode ser contratado como profissional liberal para exercer um trabalho para uma empresa. A gente tem que analisar tanto o contratante quanto o contratado. Ele, como profissional, ele vai ter retenções de impostos. Vamos falar na regra atual, dependendo do valor recebido, pode chegar a 27,5% de imposto de renda retido na fonte, pode chegar a 11% de INSS e também a alíquota do ISS do município que ele está, que daí pode ser variado por atividade e por município. Então, muitas vezes o orçamento dele, no valor que ele projetou, ele vai ter vários descontos. E para o lado da empresa que está contratando, quando ela contrata o profissional liberal, ela tem que exercer esses descontos, que vai ser um repasse, e ela tem que fazer o pagamento de uma parte de um INSS patronal. Tá. Em resumo, muitas vezes o profissional recebe menos e a empresa paga mais. E aí entra a história e o que é muito comum de ser uma pessoa jurídica, uma empresa para prestar esse serviço, onde que muitas das vezes, eu vou falar, não vou falar totalidade, mas muitas das vezes se torna muito mais viável. Carga tributária muito menor para quem presta o serviço e não há uma incidência de impostos adicionais para quem contrata. Ou seja, as duas partes ficam mais satisfeitas porque o numerário sobra de forma mais líquida e maior para o profissional. Temos que analisar caso a caso, temos que analisar as continuidades disso, como que essa contratação vai acontecer. Ah, é um serviço pontual, ela vai ter uma continuidade, mas isso sim, o profissional contábil, nós, o escritório, conseguimos analisar e também orientar o profissional quando chega nessa situação. Entendi. E o fenômeno, né, atual da pejotização, né, que é aquela pessoa funciona como um profissional liberal, assim como você já disse. Ele vai trabalhar dentro de uma empresa como um PJ, vai emitir nota para a empresa, tudo, e ele consegue ter um caminho dessas alíquotas ali mais interessante para que, vamos dizer assim, sobre mais para ele. Existe isso? Sim. Só que o único importantíssimo, tanto para a empresa estar contratando, como o profissional que tem uma PJ, é não misturar a situação de vínculos, ou seja, ele não ser um funcionário disfarçado de CNPJ. Ou seja, ele tem que ter a característica de autonomia de trabalho. Ou ele exercer o trabalho para a empresa, mas dentro daquelas capacidades e da estrutura dele. Então, ele vai ter os riscos de negócios dele, ele vai ter a estrutura dele para prestar o serviço. Vamos colocar um exemplo bem prático para quem está nos acompanhando. Você que abriu uma empresa ou tem uma empresa, você tem um contador. O contador, ele é um pejotizado, só que ele está lá no escritório dele, você não controla as atividades dele e você não sabe se daquele contrato o contador está tendo lucro ou não. O que eu quero comparar, viu, Carol? Para não ser um funcionário disfarçado de CNPJ. Porque isso causa uma insegurança jurídica até para a empresa que está contratada. Com certeza. Então são cuidados, né, Francisco? Cuidados, por exemplo, uniforme, celular da empresa na mão do terceirizado, Horário, Horário de trabalho. hierarquia, então continuidade. são sinais que aqui nós estamos entrando na cadeia jurídica, né, Sim. para evitar ao máximo esse vínculo trabalhista, que é o grande medo aí de todo empresário, né? Sim. Então, realmente, o terceirizado, que pode ser, sim, uma empresa com CNPJ, que vai fornecer uma nota fiscal em contrapartida ao recebimento daquele valor acordado, ele tem independência. É uma empresa, né? E, em muitos casos, são aplicados com eficiência. Temos clientes, conhecemos empresários do setor que atuam dessa forma e não tem problema algum. Porém, eles têm esses cuidados, sabe? De ter uma prevenção, digamos assim, para evitar um problema jurídico aí entre as partes. Vou dar um exemplo prático que funciona muito bem. Uma grande construtora incorporadora, ela contrata muitas vezes um engenheiro para fazer um certo projeto para ela. Ele vai lá, executa o projeto, entrega, só que ele está fazendo isso para uma outra incorporadora, para uma outra construtora, ou seja, ele é realmente um fornecedor. Sim. Funciona-se muito bem. E eu vou falar outro detalhe. Quando a gente falou assim, a diferença de PJ e PF para tributação, ele tem um desmembramento na própria pessoa jurídica.
Ou a pessoa jurídica, quando se constitui, ela tem regimes tributários diferentes. Não é uma regra geral, tem que ser analisado caso a caso, que vai depender se ele tem funcionários, faturamento que ele tem, a atividade fim exercida, que cada fator desse pode levar para um caminho e um enquadramento tributário. É o lucro real, o lucro presumido, simples nacional, aí é analisado caso a caso. A gente coleta as informações, fazemos as projeções para apresentar para o cliente qual é o melhor cenário para ele seguir. Sim, entendi. Então, existe uma prévia antes desses contratos, e depois, quando o processo começa, também existe uma série de coisas que o profissional também tem que seguir com o seu contador, né? Ele precisa entregar documentos, fazer relatórios também para manter essa empresa regular, porque existe empresas que elas vão largando as coisas, né? Ah, não paga uma DARF, não paga um documento, não entrega um relatório contábil, e daí também vai virando uma bola de neve. Então, constituir bem, mas também manter bem. Como que vocês trabalham, o que vocês fazem ao longo desse período que a empresa está trabalhando com vocês? Eu acredito, Carol, que tudo parte da comunicação. Uhum, Porque assim, qual que é a visão do nosso negócio? Ah, Todo empresário, ele tem como ponto principal, depende de 0 a 100%, 80% é que ele teve uma ideia brilhante, ele é bom tecnicamente, ele viu oportunidade de negócios, mercado. Porém, nem todos nós somos bons em todas as atividades. Tem aquele que é criativo, aquele que é um ótimo executor, mas introspectivo, aquele que gosta de trabalhar com dinheiro, mas não gosta do comercial. E nós, contadores, temos que nos comunicar de uma forma acessível a todo o empresariado. Por quê? Nós temos aqui mais de 20 anos de mercado contábil. Então, nós chamamos os empresários e falamos assim: ó, nós conhecemos bem a regra do jogo. Tanto é que nós temos uma empresa aqui com mais de 60 funcionários, trabalhando no Brasil inteiro. Contabilidade funciona assim: contrato social, aí a gente entra naquelas pautas que a gente conversou com você. Aí, tributário, ó, temos o Simples Nacional, que em sua grande maioria é optante, porém, se você é um engenheiro e também compra terreno e constrói casa, aí tem outro regime tributário, né? Então, a gente abre esse leque para falar tanto da formalização quanto também da estruturação de informações administrativas e financeiras que o contador precisa para ele executar o trabalho. Então, por exemplo, extrato bancário, como eu vou controlar ali os meus recebimentos e pagamentos dentro do banco, da conta bancária do CNPJ, para não misturar com o CPF, né? Porque são situações que o empresário muitas vezes não recebe essa informação da sua contabilidade, e lá no ano seguinte ele vai fazer o imposto de renda da pessoa física dele, daí ele abre o leque. Não, eu recebi esse dinheiro aqui lá na minha conta pessoa física. Não, não pode. Por quê? Então, contabilidade, ela não tem como consertar o passado, porque uhum. hoje todas as emissões são eletrônicas. Então, uma nota fiscal emitida hoje, recebi hoje, emito a nota fiscal hoje. Se eu ver que o ano que vem eu recebi um valor e não emiti nota, eu não tem como voltar a data atrás, né? Então, tudo isso parte de uma comunicação da contabilidade. É mais ou menos assim: todas as ferramentas que eu preciso para construir um balanço patrimonial perfeito, que é o resultado da empresa. Para que no final do ano tenhamos aquele lucro apurado contabilmente, e aí a contabilidade informa a Receita Federal e também informa a Receita Federal que daquele lucro, X reais foi para a Carol, X reais foi para o Francisco, para não dar nenhum problema na pessoa física desses sócios, né? Então é um processo de comunicação mesmo. Só que essa comunicação hoje a gente tem instaurado da seguinte forma: empresário pós-abertura, nós vamos ter uma orientação para ele e o final se torna algo muito simplificado para o empresário. Por quê? Ele vai fazer a emissão de notas para o cliente dele. A gente vai orientar, por exemplo, vamos pegar esse caso do engenheiro que eu falei que ele vai prestar serviço para uma incorporadora. A burocracia que ele tem é muito pouca. Por quê? Ele vai fazer a emissão de notas e vai encaminhar ao contador. O Fábio comentou do extrato bancário e o que ele fez de pagamento da empresa ali separado.
O resto de todas as obrigações que a empresa tem com o governo, seja federal, municipal, estadual, previdenciário, o contador tem o papel de fazer o cumprimento dessas declarações e obrigações. Então, hoje, de todo o complexo que tem, a contabilidade ela assume toda a parte burocrática de obrigações acessórias, o cálculo dos impostos, restando para o empresário ter o simples controle do pagamento financeiro e separar essa documentação e também manter os impostos em dias. Isso vai ser calculado pela contabilidade e enviado. Então, é um universo que tem toda uma necessidade de exigências, onde o escritório de contabilidade vai fazer um back-office, vai fazer uma gestão para ele muito e facilitar a vida dele, para ele exercer aquilo que ele mais sabe fazer, que é ser o profissional, ser o engenheiro, o arquiteto, o agrônomo, que sim, ele foi formado para isso. Sim, porque assim, né, a gente conversando anteriormente, né, sobre licitações e acervo técnico, né, às vezes a empresa ela está num processo e ela fala assim, vou fazer só projetos, daqui a pouco vou comprar terrenos e vou construir. Então essa mudança também tem que ser bem avaliada, né, porque muda o KNAI, mas muda uma série de outros processos ali dentro, né? Hoje a gente tem vários clientes precisando de informações que um dos itens que é o acervo técnico que ele vai demonstrar é para licitação. Contabilidade, quando a gente entra no universo, vou falar em 4 grandes departamentos que tem. O departamento societário, que é o que faz a abertura, a alteração, as legalizações da empresa. O fiscal, que é o cálculo dos impostos, olhando o melhor regime tributário. O departamento pessoal, que é o recolhimento da contribuição previdenciária, cálculos de folha de pagamento, o controle de toda a parte de férias, admissões e emissões. E o contábil. Tá? E olha para você ver, muitas vezes é negligenciado a vista desse contábil, e a hora que o empresário ele precisa além do acervo técnico, que é uma parte do empresário ali, de um balanço patrimonial, para demonstrar a capacidade que a empresa tem para participar de uma licitação, ele tem isso de impeditivo. E a pequena empresa muitas vezes não entende a necessidade da contabilidade, e de 4 departamentos, muitas vezes o escritório se negligenciar isso, ele faz o empresário perder oportunidades. Então, busque, sim, um profissional contábil que entregue de forma exímia os 4 departamentos. Exija uma reunião periódica com o contador para você entender melhores caminhos. Converse com o contador, traga as suas ideias, porque o contador ele sabe o caminho que deve seguir. Entendi. Eu uso uma brincadeira lá no escritório, é o seguinte, o contador ele pode ser o contador funerária, ou seja, chegou com algo que não tem que mais movimentar, já é o passado, ou ele pode ser o contador personal trainer, ou seja, ele prepara a empresa para uma situação diferente daí. Entendi. E como empresário de sucesso, que dica que você pode dar assim para as pessoas chegarem a esse topo, né? Então, estou inicialmente, né? Vejo vocês aí há tantos anos e falo, puxa, eu quero ter uma empresa igual a Francisco, organizada, 60 funcionários, né? Uma folha de pagamento imensa, né? E como que vocês trabalharam isso lá? Claro que vocês são contadores trabalhando com contabilidade, mas para a gente que é profissional da engenharia, da arquitetura, da geociência, da agronomia, qual é essa trilha? Eu vou usar uma frase que eu ouvi uma vez, eu acho muito importante. Comece pequeno, pense grande e comece logo. Muitas vezes você não pode pular etapas. A gente não construiu a nossa empresa e eu acredito que é difícil o empresário começar na segunda semana com 100 funcionários. Então ele vai começar o passo a passo. Quando eu falo pensar grande, traga pessoas que somam contigo. Ou seja, quando a gente falou ali no contador, quando fala num advogado, você ter parceiros que somam contigo. Não pensa que ele é apenas um fornecedor. E faça de forma organizada. Aquilo que o Fábio bem destacou, que trabalhar de forma organizada o seu financeiro para demonstrar o que realmente a sua empresa está dando de lucratividade, está dando de resultado. Você fazer isso numa empresa pequenininha, a hora que você crescer, já é cultura da sua empresa. E a gente fala às vezes assim, a terceira, que é o haja rápido, é que às vezes você tem aquele projeto e será, e a hora que você começa a agir, às vezes passou o tempo. Ou o concorrente já fez. E às vezes muito pior do que você faria, mas ele saiu primeiro no mercado. Então, assim,
Isso é uma dica que eu dou, que a gente seguiu isso lá. Desde o começo a gente estruturou nossa empresa de forma mais organizada, mesmo que pequeno, porque começou uma empresa eu e ele, Uhum. uma sala de 12 metros quadrados. E para que quando teve o crescimento a gente não ter alguns sustos ou algumas situações tipo, vamos ter que refazer, né, Fábio? Eu já eu concordo plenamente com o Francisco, meu sócio há 20 anos, né? Poxa. Mas eu tenho É um uma. É relacionamento, né? muito grande. Eu tenho uma vertente de sempre pensar que vai dar certo. Problemas, até nós, qualquer empresa, qualquer um de nós nessa sala, que temos diariamente. Agora, se você foca naquele problema como algo que não tem solução, aí você perde espaço para pensar em como prosperar. Então, quando eu recebo, sinceramente, quando eu recebo uma notícia ruim, eu entro por aqui e saio por aqui. Falo, olha, já aconteceu. O que eu faço para não repetir isso? E busco da melhor forma possível me corrigir um processo, um procedimento, uma forma de atendimento, enfim. Porque realmente, se nós pararmos para pensar, o tempo perdido em uma causa que você já teve um prejuízo não vai te compensar. Você tem que buscar como eu vou alavancar para repor. E isso no meu dia a dia e no nosso dia a dia como empresários faz todo sentido. Quantas e quantas vezes, mesmo no nosso negócio bem menor, nós se reunimos e falamos, pessoal, um dia a nossa empresa vai ser a maior de Londrina. E foi, e é. Pessoal, nossa empresa vai para todo o Brasil e hoje atendemos todo o Brasil. A primeira vez que nós falamos assim, nossa empresa vai atender todo o mercado nacional. Os meus profissionais, lembra, Francisco? Eles falaram, mas como nós vamos atender um empresário de outro estado? Uhum. Hoje nós temos indústrias de tintas no Amapá. Olha. Então temos clientes em 17 estados. Então tudo é possível. A gente tem que sair da bolha, né? Tem dificuldade, porque essa zona do conforto é muito boa, eu vim bater, né? Só que a oportunidade está fora dessa zona. Então a gente sempre teve isso dentro de nós, de buscar novos mercados, novos desafios, e aí automaticamente nós criamos essa situação de energia boa, sabe? Sim. E isso conecta pessoas. Quando chega um cliente conosco e conversa conosco, que nós vamos além da contabilidade. Nós falamos, nós queremos ajudar, porque o meu rendimento, o meu honorário contábil depende do sucesso do CNPJ. Nós temos clientes que é camelô, que está há 20 anos conosco, camelô, camelódromo. E temos grandes SAs também na nossa carteira, grandes empresários, diretorias, enfim, todos são tratados da mesma forma. Quer agendar uma reunião? Vai lá, a gente conversa sobre tudo. Às vezes, a única pauta que não entra é a contabilidade. Contabilidade. Falamos de negócio, operações, situações, por exemplo, o que está acontecendo no universo, porque como nós temos um relacionamento grande, aliás, network, pessoal, anote aí, muito network, conheçam pessoas, conversem com pessoas, isso gera muito negócio. Então, essa é a minha dica, se eu Eu ia pudesse. te perguntar a sua dica de ouro aí para a gente encerrar esse bate-papo. Então, você diria que é esse networking entre tudo, Fundamental, né? fundamental. Em qualquer ambiente, né? Não só ambiente profissional, né? E eu me penalizo por não ter descoberto isso antes, Ah, né? Às vezes nós se deparamos, uma pessoa ou outra falando, no passado, hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu com 25 anos estava fazendo network ali para já acelerar os meus negócios e resultados. legal, legal. E você, Francisco, qual a tua dica de ouro aí para a gente encerrar esse bate-papo tão legal sobre contabilidade? Eu acho o seguinte, a gente como homem, como cristão, a gente tem que ter fé, mas só que se a fé parada não faz nada. Ontem eu vi um grande palestrante, ele falou assim, ore e trabalhe, ou seja, tenha fé, mas faça a sua parte. Então, juntando tudo isso que a gente falou, acaba tendo, sim, resultado. Não é fácil, não é simples, mas é possível. Eu acho que tendo pensamento e tendo objetivo, e seja obstinado. Não desista. Muita gente fala que eu sou teimoso, muita gente fala que eu sou persistente, então vai de quem quer, É da visão de cada um. da forma que vai. Mas a obstinação é um objetivo que a gente sempre teve.
Queria agradecer muito, gostei muito de conversar com vocês. Vai agregar muito para os nossos profissionais, né, esse bate-papo. E queria colocar vocês à disposição dos nossos associados também, né? A Eurocontábil é a nossa parceira aqui no CEAL e eles também estão à disposição. Muito obrigado, Francisco, obrigado, Fábio, por esse bate-papo. Acompanhe os episódios do Clubecast, do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, e os novos episódios em breve estarão disponíveis para vocês. Obrigada.